Imagine por um instante que você pudesse mudar completamente o rumo da sua vida apenas despertando um sentimento poderoso dentro de você. E antes que você pense que isso é apenas mais uma frase bonita, deixe-me te fazer uma pergunta direta. O quanto você realmente deseja transformar sua vida? Se a resposta for muito, então fique comigo até o final, porque o que vou te revelar aqui é a chave que separa as pessoas comuns daquelas que alcançam níveis de riqueza, realização e propósito que parecem quase inacreditáveis. E já digo logo, se essa mensagem tocar você, compartilhe agora mesmo com alguém que precisa ouvir isso. Seja um mensageiro da esperança. Abertura de impacto. Existe uma força silenciosa que pode abrir portas, mover obstáculos e até transformar completamente quem você é. Essa força não é sorte, não é talento, e muito menos herança. Essa força tem um nome: desejo ardente. E não estou falando de um simples querer, porque querer todo mundo quer. Todos querem mais dinheiro. Todos querem uma vida melhor. Todos querem sucesso. Mas quantos têm dentro de si um desejo tão intenso que nada é capaz de pará-los? Quantos estão dispostos a queimar as pontes atrás de si e seguir em frente como se não existisse outro caminho a não ser vencer? Pense nisso. O que você mais deseja hoje? É apenas um sonho passageiro ou é algo tão profundo que chega a tirar o sono? A maioria das pessoas fracassa não porque não tem oportunidades, mas porque o desejo delas é fraco. Quando o obstáculo aparece, desistem. Quando o tempo aperta, abandonam. Quando a dúvida chega, recuam. Mas aqueles que carregam dentro de si um desejo ardente, esses não param. Eles podem cair, mas se levantam. Podem ser criticados, mas continuam. Podem ser rejeitados 1000 vezes, mas buscam a 1001ª tentativa. E aqui vai uma reflexão poderosa. O que hoje você está deixando para trás porque, no fundo, seu desejo não é forte o bastante? Pense bem, quantos sonhos você já deixou morrer dentro de você porque a primeira dificuldade apareceu? Quantos projetos não saíram do papel porque você achou que não tinha tempo, dinheiro ou apoio suficiente? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar de verdade, convencendo a si mesmo de que não era possível? A verdade é que a diferença entre quem chega lá e quem fica pelo caminho não está na inteligência, na sorte ou no talento. Está na força da vontade. Está na intensidade do desejo. Está na capacidade de suportar as pancadas da vida sem abandonar a estrada. Os grandes realizadores da história não foram os mais preparados no início, mas foram os que se recusaram a desistir. E agora eu pergunto, o que vai ser da sua vida se você continuar deixando que seu desejo se apague diante das dificuldades? Até quando você vai aceitar viver abaixo do seu potencial porque é mais confortável desistir do que lutar? Até quando você vai se conformar em assistir os outros conquistarem o que você também poderia conquistar, se apenas mantivesse a chama acesa dentro de você? O que separa você do que deseja não é o tempo, nem o dinheiro, nem a sorte. É o quanto você realmente quer. Porque quando alguém quer de verdade, encontra meios. Quando não quer tanto assim, encontra desculpas. Então, olhe para dentro de si agora. Pergunte-se, o que eu quero tanto que não aceito desistir, não importa o preço? Se a resposta vier clara e forte, você já tem o combustível. Mas se ainda houver dúvida, é hora de reavaliar. Será que você está perseguindo algo que realmente deseja, ou apenas algo que parece bom para impressionar os outros? Não existe conquista verdadeira sem desejo profundo. Não existe vitória sem persistência. Não existe realização sem a decisão firme de não parar até alcançar. E se a sua vida pudesse mudar completamente a partir do momento em que você decidisse fortalecer o seu desejo? O que aconteceria se, em vez de recuar na primeira dificuldade, você dissesse, eu vou até o fim, custe o que custar? Talvez essa seja a virada que você precisa hoje. Porque a vida sempre vai testar o tamanho do seu desejo. E só aqueles que se recusam a parar descobrem até onde realmente podem chegar. Eu quero que você entenda algo. Não existe riqueza, não existe prosperidade, não existe realização sem esse primeiro passo. Você pode ter o melhor plano do mundo, pode ter todas as ferramentas ao seu alcance, mas se não tiver o desejo ardente, nada vai acontecer. E aqui está a grande diferença. Quem realmente vence não espera pela motivação, não espera pelo momento perfeito, não espera por condições ideais. Quem vence cria as condições. Quem vence constrói o próprio caminho. Então me diga, você está esperando a vida mudar, ou vai decidir mudar a sua vida? Pense nisso com sinceridade. Quantos dias você já deixou escapar porque ficou esperando a hora certa? Quantos anos já passaram e você ainda continua repetindo os mesmos hábitos, na mesma rotina, reclamando das mesmas coisas?
Você percebe que o tempo não para, e cada minuto que você adia uma decisão é um minuto a menos da sua chance de transformar sua história? A vida não vai bater na sua porta com um convite dourado dizendo, agora sim, chegou sua hora. Não. A vida testa quem está disposto a agir mesmo quando não se sente preparado. A grande virada só acontece quando você entende que não é o cenário externo que precisa mudar, é você que precisa mudar por dentro. O desejo ardente não depende de circunstâncias. Ele nasce de uma escolha. Ele é construído quando você decide que não vai mais aceitar viver uma vida pela metade. Ele cresce cada vez que você se olha no espelho e diz, eu mereço mais, e vou lutar por isso. As pessoas que conquistam prosperidade não são diferentes de você. Elas também tiveram dúvidas, medos, momentos de solidão e fracasso. A diferença é que elas decidiram continuar mesmo assim. Enquanto muitos esperavam o vento soprar a favor, elas remaram contra a maré. Enquanto muitos desistiam, elas persistiam. Enquanto muitos se escondiam atrás de desculpas, elas encaravam a realidade de frente. Agora, olhe para si mesmo. Quantos sonhos você deixou guardados na gaveta porque achou que a hora não era certa? Quantas vezes você deixou de agir porque pensou que precisava de mais dinheiro, mais apoio, mais tempo? Quantas oportunidades passaram diante de você e foram desperdiçadas porque o seu desejo não era forte o suficiente para tomar uma atitude? E aqui está a verdade dura, mas libertadora: ninguém vai lutar por você. Ninguém vai carregar o peso da sua vida em seus ombros. Se você não decidir, ninguém decidirá. Se você não agir, ninguém agirá no seu lugar. Se você não acreditar, ninguém acreditará por você. E é exatamente nesse ponto que você precisa tomar uma decisão. Vai continuar esperando que a vida seja generosa com você? Ou vai escolher ser generoso consigo mesmo, colocando-se em movimento, mesmo com medo, mesmo sem garantias? A decisão é sua. O futuro está aberto, mas ele só se constrói a partir do que você escolhe hoje. Então, eu volto a perguntar: você está esperando a vida mudar, ou vai decidir mudar a sua vida? E aproveita, já deixa o like nesse vídeo, porque isso mostra para mim que você está realmente comprometido com a sua mudança. Quero que você imagine alguém que cresceu cercado de limitações, sem oportunidades, sem dinheiro, sem apoio. Essa pessoa olhava ao redor e tudo dizia, não vai dar certo. Mas dentro dela existia um fogo, um desejo tão forte que ela se recusava a aceitar aquela realidade. Ela estudava quando todos descansavam. Trabalhava quando todos desistiam. Sonhava quando todos riam dela. E sabe o que aconteceu? Ela criou o futuro que parecia impossível. Agora, aqui vai a verdade: essa pessoa pode ser você. Não importa onde você nasceu, quanto você tem na conta bancária ou quem acredita em você. O que vai definir sua vida daqui para frente é a intensidade do seu desejo. Mas talvez você esteja pensando: e se eu fracassar? E se não der certo? E se as pessoas rirem de mim? Eu te devolvo com outra pergunta. E se você nunca tentar, como vai saber? O medo de perder já destruiu mais sonhos do que qualquer fracasso real. O medo é apenas uma ilusão que tenta apagar o fogo dentro de você. Mas lembre-se, nada resiste ao desejo ardente. Quando você realmente decide, as portas se abrem. Quando você realmente deseja, as oportunidades aparecem. Quando você realmente se entrega, o universo conspira. Mas aqui está algo ainda mais profundo. O verdadeiro fracasso não é cair, é nunca ter coragem de dar o primeiro passo. Quantas pessoas chegam ao fim da vida arrependidas não pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer? Pelo livro que nunca escreveram, pelo negócio que nunca iniciaram, pelo amor que nunca declararam? Você precisa entender que o medo sempre vai existir. Ele não desaparece. A diferença é que as pessoas de sucesso aprenderam a caminhar com medo, a agir apesar da insegurança. Elas sabem que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente mesmo tremendo por dentro. E se alguém rir de você? Que riam. O riso deles não paga as suas contas, não constrói a sua vida, não escreve a sua história. O julgamento dos outros só tem o peso que você permite. Quem critica geralmente é quem nunca teve a ousadia de tentar. Quem ri é quem secretamente gostaria de ter a sua coragem. E se não der certo? Então você terá aprendido, crescido, acumulado experiência para tentar de novo com mais sabedoria. Porque o que chamamos de fracasso nada mais é do que um degrau na escada do aprendizado. Não existe vitória sem quedas no caminho. Não existe conquista sem cicatrizes que contam histórias. Agora, pense comigo, e se der certo? E se você descobrir que é capaz de muito mais do que imaginava?
E se essa decisão que hoje parece arriscada for justamente o ponto de virada da sua vida? Você não acha que vale a pena pagar o preço da tentativa em vez do peso eterno do arrependimento? O universo sempre responde à coragem. Ele se curva diante de quem ousa agir. Quando você envia a mensagem clara de que está disposto a pagar o preço, forças invisíveis se movem em sua direção. Pessoas certas aparecem, portas que antes estavam fechadas se abrem, caminhos inesperados se revelam. E tudo começa quando você decide não se curvar diante do medo. Porque o medo vai bater na sua porta todos os dias, mas você não precisa oferecer um lugar à mesa. Você pode olhar para ele e dizer: eu reconheço que você está aí, mas não vai me parar. Então, o que você vai escolher? Viver preso ao "e se" que paralisa, ou viver guiado pelo "e se" que liberta? E se eu conseguir? Essa é a pergunta que deve mover você daqui para frente. Porque, no final, não é o medo que determina o seu futuro. É a sua decisão de agir apesar dele. Napoleão Hill descobriu, após décadas estudando pessoas que chegaram ao topo, que o desejo ardente é sempre o ponto de partida. E ele tinha razão. Sem esse fogo, nenhuma estratégia funciona. Com esse fogo, até o improvável se torna possível. Por isso, se você quer transformar sua vida, comece agora. Pare de esperar, pare de adiar. Defina o que você quer. Transforme esse desejo em uma chama incontrolável. E aqui está a verdade que Napoleão Hill repetia com tanta clareza: você não precisa de sorte, precisa de clareza de propósito. Quantas vezes você já disse a si mesmo que queria uma vida melhor, mas não conseguiu definir exatamente o que isso significa? O universo não responde a pedidos vagos. Sua mente não se move em direção a algo incerto. O desejo ardente nasce quando você decide com precisão: é isso que eu quero, e não vou parar até conquistar. Napoleão Hill sempre afirmava que tudo começa na mente. A riqueza, a saúde, a prosperidade, os relacionamentos, tudo primeiro é criado no invisível antes de aparecer no visível. Se você não consegue imaginar a sua vitória, dificilmente conseguirá alcançá-la. Mas se você conseguir vê-la em detalhes dentro da sua mente, sentir como se já fosse real, você cria a energia necessária para atrair as oportunidades que a tornarão realidade. É isso que separa os sonhadores dos realizadores. Os sonhadores dizem: um dia eu vou. Os realizadores dizem: eu vou começar agora. Os sonhadores vivem de desejos fracos, facilmente apagados pelas dificuldades. Os realizadores alimentam diariamente a chama do desejo, até que nada seja capaz de apagá-la. Você já percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas sempre falam de um momento de decisão em suas vidas? Aquele instante em que olharam para si mesmas e disseram: não vou mais aceitar viver assim. Esse é o mesmo ponto que Napoleão Hill identificou em todas as histórias que estudou. Um marco onde o desejo deixa de ser um simples querer e se torna uma determinação inabalável. Agora, reflita: qual é o seu ponto de decisão? Você já declarou para si mesmo, de forma firme e definitiva, o que deseja conquistar? Ou ainda está deixando a vida te levar, esperando que algo mágico aconteça por acaso? Napoleão Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma lei mental. Quando você alimenta sua mente com imagens claras e emoções fortes de conquista, você coloca em movimento forças internas e externas que conspiram a seu favor. Mas cuidado, sem desejo ardente, você se perde no caminho. É como tentar acender uma fogueira sem fogo. Você terá a madeira, terá o espaço, terá até o vento soprando, mas sem a chama nada acontece. O desejo é o que coloca tudo em movimento. Então, pergunte-se: qual é a chama que você precisa acender hoje? Que sonho você tem deixado escondido, apagado, esperando pelas condições perfeitas? E se a única condição perfeita fosse justamente começar agora? Lembre-se, foi isso que Napoleão Hill descobriu. Todos os grandes que ele estudou começaram com um desejo tão forte que nada podia detê-los. Esse é o mesmo caminho que está diante de você neste exato momento. Feche os olhos por um instante e imagine sua vida daqui a 5 anos. Como você vai estar se continuar exatamente como está hoje? Agora imagine como seria sua vida se você começasse hoje a seguir com intensidade o desejo que grita dentro de você. Qual dessas duas imagens você escolhe viver? Se essa mensagem mexeu com você, não guarde só para si. Envie para alguém que você ama, para alguém que precisa de esperança, para alguém que precisa reacender o desejo de vencer. Porque quando você compartilha, você não só transforma a sua vida, você ajuda a transformar a vida de outros. E lembre-se, nada resiste ao desejo ardente. A vida não recompensa quem apenas sonha.
A vida recompensa quem deseja ardentemente, quem age com fé, quem insiste até o fim. Você tem dentro de si a semente da riqueza, da prosperidade e da realização. Mas essa semente só germina quando é regada com desejo ardente. Então escolha agora: vai viver uma vida de desculpas ou vai viver uma vida de conquistas? Escreva nos comentários. Eu escolho viver com desejo ardente. E declare para o mundo que você está pronto para o primeiro passo da riqueza.